Olá pessoal, seja bem-vindo e obrigado a cada um de vocês. Eu quero utilizar o tempo do tutorial de hoje pedindo licença a vocês para falar a respeito de um assunto um pouco delicado, que é um assunto que tem sido inconveniente para alguns de nós aqui que somos usuários do Blender, principalmente quando migramos dessa versão e estamos tendo dificuldades com a execução de determinadas funções. O que é importante sabermos é que o Blender já teve uma diversidade de mudanças, exemplo da interface até a 2.6, da 2.6 até a 2.7 e da 2.7 para a versão 2.80. Mal tivemos aí a versão 2.80 inaugurada, já temos projetos aí para a versão 2.81 e versões futuras. Isso provavelmente vai exigir mais recursos do nosso equipamento. E para entendermos se o nosso equipamento está adequado ou não às novas versões do Blender, vamos entender aqui como é que a gente pode saber isso através do sistema. Eu vou utilizar essas informações para quem está utilizando aí o sistema Windows. Eu estou utilizando a versão do Windows 10, queria mostrar a vocês como é que a gente pode saber se estamos aptos ou não com o nosso equipamento. Então o primeiro passo é nós abrirmos lá o painel de controle. Nós vamos vir nessa página aqui de ajuste às configurações do computador, nós vamos clicar em Sistema e Segurança e vamos clicar em Sistema. Há outras formas de chegarmos aqui através de outros atalhos, tá? Com essas informações, eu tenho aqui como saber que o sistema que eu estou utilizando é o Windows 10. O processador desse equipamento que eu estou utilizando aqui para o tutorial, ele é um i3 de sexta geração. Ele é um processador de 4 núcleos, tá pessoal? Ele tem 2 GHz de clock. A memória desse sistema aqui é uma memória de 4 GB, porém ela utiliza apenas 3.89 porque o restante está dedicado ao adaptador gráfico, que é um adaptador que vem na própria placa-mãe e se utiliza do processador para gerar aqui as informações gráficas. Isso faz com que esse adaptador seja um adaptador muito fraco. Ele não consegue gerar determinadas simulações de forma adequada. Então é necessário que a gente tenha um adaptador, quem sabe externo, ou até mesmo integrado com uma memória própria e com a GPU própria, deixando o nosso processador de forma livre. O ideal aqui para trabalhar bem com o Blender na versão 280 é que tenhamos de 8 a 16 GB no mínimo, mas o 4 GB aqui já atende um pouco alguns recursos. Para entendermos qual é o nosso adaptador gráfico, a gente pode clicar aqui no gerenciador de dispositivos. Nós vamos ser levados aqui a todos os periféricos instalados no nosso equipamento, aqui onde estão os drivers. Tá? Vamos clicar aqui no adaptador de vídeo. Veja que dessa máquina aqui, ele é um Intel Graphics 520. Para eu saber se ele oferece ou não suporte, eu posso clicar nele e posso escrever esse adaptador e pesquisar no Google se ele está apto ou não a trabalhar com a tecnologia OpenGL 3.3. É só colocar lá no Google as especificações OpenGL descrevendo esse adaptador. Esse adaptador, nesse equipamento, ele tem um painel de controle que já me dá essa informação. Então, se eu vier aqui, eu clico no painel de controles, eu vou abrir as configurações do mesmo. Veja que ele traz aqui informações de suporte, eu vou selecionar com o botão esquerdo. E aqui eu tenho as informações pertinentes ao adaptador. Veja que ele trabalha com a versão do OpenGL 4.5, então é superior a que o Blender 3D aí 280 exige. Então eu fico tranquilo em relação a isso. Porém, pessoal, caso o seu não esteja enquadrado, não usem a versão 280, pois vocês terão bastante dificuldade para executar determinadas funções. Caso esteja enquadrado, fica o Blender aí para vocês utilizarem de forma correta. Então, já sabendo se está apto ou não, a gente pode instalar a versão 280. Se nós tivermos uma versão anterior a 2.7 ou até mesmo a 2.7, quando nós instalarmos a versão nova, ela vai ser instalada sobre a versão que nós tínhamos antes, que vai trazer essa splash screen. Depois de configurarmos a inicialização, essa interface vai aparecer e nós vamos poder utilizar a versão 280 de forma simples. Em alguns casos, no momento que nós utilizarmos o render para fazermos o render de material, de vídeo ou de outra funcionalidade de textura, se o seu adaptador não estiver enquadrado, esse render não vai aparecer uma imagem escura, ou seja, não está apto. Isso às vezes pode ser corrigido com atualização do driver de vídeo que esteja de acordo com essa tecnologia. Vocês podem ir lá no site do fabricante do adaptador e verificarem se há um driver de vídeo disponível mais atual que trabalhe com o sistema que vocês estão utilizando para funcionar com a tecnologia OpenGL. Caso não tenha, não adianta que vocês não vão conseguir fazer o recurso. Para sabermos se temos
placas especiais junto ao nosso sistema, quando nós inserimos o render e clicamos na opção Edit em Preferences, clicando na opção System, vocês vão ver que nós vamos ter essa opção aqui chamada Cycles Render Device. Ela tem a opção CUDA e OpenCL. Se tivermos um adaptador gráfico especial no nosso equipamento, essa opção CUDA ou OpenCL pode estar disponível para vocês utilizarem os recursos da sua placa de vida. Como no caso do meu, eu não tenho uma placa especial, e sim uma placa que se utiliza do processador para gerar a complexidade gráfica, então ele vai estar marcado em none. Que vejam que existe uma mensagem negativa de existência da GPU, a mesma coisa no OpenCL. Porém, eu posso rodar a renderização utilizando como device aí a própria CPU para gerar as informações pertinentes. Um detalhe que eu peço a vocês é que quando vocês estiverem utilizando add-ons, que vocês instalarem add-ons externos ou ativarem outros tipos de add-ons aqui na opção complementos, a quantidade de add-ons que vocês ativarem aqui, elas podem também conflitar em determinadas situações e recursos que você funcione junto ao Blender. Então tentem evitar o uso de muitos add-ons junto ao Blender quando vocês estiverem utilizando alguns recursos, principalmente em relação ao Weave. Caso esteja tendo alguns problemas relativos aos add-ons, eu aconselho a vocês fazerem a instalação de fábrica. Isso pode ser feito fazendo o seguinte: vocês vindo em File, na opção Default, vocês podem carregar o Load Factory Settings. Com isso, eu faço a configuração voltar à tela de inicialização conforme o fornecedor nos deu na instalação. Eu desabilito uma diversidade de add-ons que estejam funcionando aí junto ao sistema. E aí eu preciso habilitá-los novamente quando eu precisar usá-los. Então, só o fato de fazer a opção Load Factory Settings, você já deixa mais leve o seu equipamento para executar determinadas funções. Uma das condições também que eu muito uso aqui, eu pouco tenho usado aqui o Cycles Render. O Cycles Render ele é um renderizador qualitativo, ele vai trazer melhor condições de visualização, mas veja que quando eu seleciono ele, para quem tem as versões aí instaladas, vamos ver que o render viewport aqui vão estar em valores de amostragem, nessa opção Sampling, muito alto, 128 para 32. Isso faz com que a renderização, caso eu tenha aí um sistema básico, aconteça de forma muito lenta. Então, uma das formas que eu encontrei para melhorar um pouco mais a performance do uso aqui nessa máquina é diminuir esse render e essa viewport para 15, aqui no modo Cycles. E no modo Eevee, eu utilizo 16 por 16. Depois que eu fiz essas modificações, para poder mantê-las sempre que eu inicializar, eu venho aqui em File, na opção Default eu clico em Save Startup File. Eu consigo salvar essas modificações e sempre que eu inicializar o Blender, eu não vou precisar ficar aqui toda hora alterando isso de forma manual. Então isso facilita também, porque ele diminui um pouco os recursos do sistema. Outra forma que eu tenho também para poder minimizar um pouco aqui o uso do recurso do Blender é tirando da ativação o Cycles Render, caso eu não queira utilizá-lo. É o meu caso. Então eu vou vir aqui em Edit, Preference, e vou escrever aqui na lupinha a palavra Cycles. Veja que o add-on do Cycles Render está ativo, então caso eu não queira utilizá-lo, basta eu desabilitar aqui, isso já torna menos peso aqui no sistema. E se vocês quiserem vir aqui na opção, vocês vão ver que o Cycles não vai estar acontecendo aqui. Então isso é bom para utilizar para experimentar alguns recursos, torna mais leve o sistema. Mas na hora do uso de uma renderização qualitativa, eu preciso usá-lo. Então eu tenho que retornar Preference e ativar novamente o render para poder fazer a renderização com Cycles. Vocês podem se utilizar do Cycles Render na versão anterior para tentar utilizar os mesmos nodes parecido ou até mesmo idêntico ao que eu tentar executar aqui na versão 2.80. Espero que isso possa servir aí de esclarecimento e bom trabalho até o próximo tutorial. Forte abraço!